Então, vamos lá, pessoal, continuar aí com a nossa segunda web da noite, e agora da disciplina de Matemática para Administradores com o professor Fabrício Duda. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo. Beleza. Certo. Como é que tem sido aí a trabalhar a disciplina até o momento? Como é que está fluindo? Eu particularmente gosto de matemática, então para mim tudo é muito útil, assim, e esse material que a gente está trabalhando, essa parte da matemática, ela é bem objetiva, né? E o material também propicia aos alunos a entenderem essa aplicação, né? Que é muito comum a gente estudar matemática e se perguntar a todo instante, né? Onde é que eu vou usar isso na minha vida? Para que isso serve? Então eu sempre brinco assim, quando você acaba entendendo, né, fica fácil você ver as possíveis aplicações, né? E estudar matemática é muito assim, tem uns que falam, vai me deixar mais inteligente, as pessoas comentam essas coisas assim, eu falo que todo mundo, né, um jogador de futebol, ele treina também, né, e ele não gosta muitas vezes de treinar, mas ele precisa treinar para poder ter um bom desempenho, né, e com a matemática não é diferente, né, cada vez que você vai se aprofundando mais, conhecendo mais sobre matemática, né, fica mais fácil de você tomar decisões, não necessariamente voltada à matemática, mas o seu raciocínio lógico, né, fica mais apurado, então é importante sempre estar estudando, né, matemática também. Então vamos destrinchar um pouquinho aí do que foi trabalhado nas unidades, né, que são 5 unidades. Você pode comentar aí o que foi trabalhado em cada uma delas? Isso, então a ideia é assim, eu vou usar o quadro, porque eu não consigo, professor de matemática sempre gosta de usar o quadro, mas uma preocupação dos alunos, que é natural, né, eu também sou aluno em vários momentos, e essa preocupação existe, é com a avaliação, né? Então como a gente tem lá 5 unidades, vários tópicos dentro de cada unidade, então a ideia é destrinchar basicamente aquilo que vai ser cobrado na avaliação, para que o aluno tenha noção daquilo que ele precisa realmente estudar. Não que tenha alguma coisa que seja mais ou menos importante, né? É diferente, né? Não é isso, não, isso não, ele não vai cobrar, então não é tão importante. Não, muito pelo contrário, tudo é importante, só que lógico na prova a gente faz opções por alguns tópicos, né? Por alguns exercícios. Então essa é a ideia, é destrinchar exatamente isso, para que ele tenha clara noção daquilo que vai ser cobrado dele, né? A prova é na sexta-feira, então o aluno já vai se preparar para a prova ou se direcionar para aquilo que ele vai ser cobrado. Tranquilo? Legal. Vamos para essa parte aí e vamos mandando as perguntas aí também, né? Então, beleza. Eu vou usar aqui, todo momento vocês podem, né, trabalhar. Então, na nossa unidade 1, só vou pôr um aqui, que todo mundo sabe que eu estou falando da unidade 1. A unidade 1, ela trata sobre conjuntos, de uma maneira geral, e conjuntos numéricos. Então, o que vai ser cobrado especificamente de vocês? Eu acredito que todo mundo teve oportunidade, os que não tiveram, né, que o façam, de ver os vídeos que a gente fez ao longo da disciplina, né, que basicamente é aquilo que vai ser cobrado. O que você precisa saber para você ter um bom desempenho lá na tua prova? Então, quando a gente fala de conjuntos, né, a gente está falando de uma maneira geral primeiro, não especificamente conjuntos numéricos. Eu preciso que você conheça o que é um conjunto, né, que pode ser uma seleção de qualquer coisa que você imaginar, né, não precisa ser especificamente números, né, e algumas operações que a gente acaba trabalhando no conjunto. Então, na avaliação de vocês, o que eu coloquei lá? Eu coloquei que vocês precisam saber o que é a interseção entre dois conjuntos. Então, você tem que ter essa noção muito clara para você. Se eu tenho lá um conjunto A, formado por 1, 2 e 3, um conjunto B, formado por 3, 4 e 5, e eu quero saber a interseção desses conjuntos. Basicamente é o quê? A interseção é o elemento que faz parte tanto de um conjunto como de outro. Então, no nosso caso aqui, ó, e usando também a notação, que é importante que você entenda ela, né? A interseção com B são só os elementos que são comuns, tanto comum ao conjunto A, quanto comum ao conjunto B. É lógico que se pode existir um conjunto também que não exista essa interseção, né? No nosso caso aqui, 1, 2, 3, 3, 4 e 5, o elemento que faz parte dos dois conjuntos é o 3. Então eu tenho que a interseção do conjunto A com o B é o elemento 3, né? E essa interseção, esse novo conjunto, ele é um conjunto unitário. Também tem uma questão lá na prova que cita isso. Pede, né, conta para você que os conjuntos são unitários e pede qual elemento que faz parte, né, dos dois conjuntos. Aqui é um exemplo desse, ó. Você tem um conjunto unitário. Essa é a ideia geral do conjunto, né? É o que tem mais especificamente. É lógico que a gente tem outros tópicos lá, mas isso é especificamente as questões similares àquilo que você vai encontrar na sua avaliação. Uma outra coisa importante que você deve saber também é a notação utilizada em conjuntos, né? Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto que vai do 8
até o 10. Ah, mas o conjunto primeiro aqui tinha chaves, agora tem colchetes, né? Isso faz diferença? Faz diferença sim. É importante que você entenda essa notação, que é um conjunto aberto, que é um conjunto fechado. Então, na avaliação de vocês, tem uma segunda questão que fala sobre isso. E você vai descrever, né, sobre esse tópico. Nesse caso aqui, ó, ambos os lados, o conjunto é fechado, né? É muito comum a gente definir, né, em qual dos conjuntos a gente está falando. Então, imagine que aqui nós estamos falando dos conjuntos dos reais, ou seja, todos os números, né, formados tanto para os racionais como irracionais. Nesse conjunto aqui, ó, ele vai do 8 até o 10, inclusive. O que quer dizer o inclusive? Quer dizer que tanto o 8 quanto o 10 fazem parte do conjunto. Ah, professor, mas existe só essa notação possível? Não, existem outras, e é importante que você conheça as outras também. Então aqui o conjunto é fechado, né? Tem alguns que gostam de utilizar, ao invés desse tipo de notação, a notação geométrica, que é aquela que você utiliza a reta real. Nesse caso, seria fechado, então a gente faz lá uma bolinha, às vezes chama ela de bolota aqui, porque ela fica grande, fecha aqui, tem uma série de valores, fechada também no 10. Essa é uma outra notação possível, né? E uma terceira notação, que normalmente é aquela que vocês não gostam muito, em geral os alunos não gostam, é escrever do tipo x pertence aos reais, né, tal que, ou seja, escrever por extenso qual é esse conjunto, ou qual é a notação utilizada nesse conjunto. Então aqui nesse caso, você tem no centro x, essa é a notação mais comum de se utilizar, né? Você tem maior ou igual, por que igual? Porque está incluindo o 8, né? E os elementos menores ou igual a 10. Então, essa notação é importante que vocês conheçam também. É lógico que a nossa unidade é mais ampla quando a gente fala de conjunto, mas eu estou partindo especificamente daquilo que vai ser cobrado na avaliação de vocês. Então, na unidade 1, a gente tem toda a ideia de conjuntos, né? É lógico que é interessante que você faça uma leitura novamente. Se tiver dúvida em algum exercício, né, busque lá tirar as dúvidas tanto comigo, né, no fórum, ou manda lá a pergunta que a gente dá um jeito de responder. Sobre conjuntos, vocês vão ter mais um outro exercício, né, que é aquele que junta os conjuntos no diagrama, né? Então, lógico, quanto mais informações você tiver num exercício como esse conjunto, né, mais complexo ele fica. Não a resolução em si, a parte matemática, a parte do cálculo, né, mas a interpretação. Então, cuidado que eu sempre falo para vocês é tomar cuidado com a interpretação do exercício. No especificamente que vai ter na prova de vocês, é um exercício que tem esse formato. Ele fala de dois conjuntos, né? Tem lá a interseção, que é uma parte comum a ambos, né? Um conjunto A ou B, lá eu não especifiquei o nome, não lembro exatamente qual foi que eu coloquei na avaliação, né? E você tome cuidado, lembrando sempre que você começa com a parte da interseção. Coloca aquilo que é comum aos dois conjuntos e depois monta para poder responder a pergunta específica que tem lá. Então, normalmente quer saber quantos elementos tem só no A, quantos elementos tem só no B, ou quantos elementos tem no A e no B, mas não comum aos dois. Então, são essas perguntas que eu coloquei lá da unidade 1, para dar uma geral sobre conjuntos. Na unidade 1, é lógico que ela é mais ampla, como eu já comentei, mas basicamente o que vai ter na avaliação de vocês são exercícios nesse formato. Então vamos passar para a unidade 2. Na unidade 2, só para eu ter certeza, a gente vai falar um pouquinho sobre matrizes, determinantes e sistemas também. Lógico, da mesma forma que a unidade 1, né, você tem uma grande variedade de exercícios, situações, problemas. Eu vou especificamente partir para aquilo que vai ser cobrado de vocês. O que eu pedi lá para vocês? É lógico, você precisa conhecer o que é uma matriz, né? E uma matriz nada mais é do que uma tabela, um quadro, isso, né, que contém várias informações. Normalmente a matriz que nos interessa, né, são matrizes numéricas, mas não que não possa existir matrizes de outra ordem. Mas as que interessam para nós são numéricas. O que eu pedi para vocês, então? Que vocês saibam multiplicar matrizes, e aí vai um macetinho para multiplicar, né, uma matriz por outra. É importantíssimo que você lembre que nem sempre é possível multiplicar uma matriz por outra. Não é sempre que esse cálculo é possível. Tem um macete para descobrir.
Como é que eu sei se eu posso multiplicar uma matriz A por uma respectiva matriz B? Para eu saber, é bem simples, vai lá o macete que vocês já viram, mas é importante vocês terem essa informação, né? É muito comum a gente representar a matriz por letras maiúsculas, até para não confundir com o elemento da matriz. E logo abaixo dela vem o tamanho dessa matriz. Essa é uma regra, que onde o primeiro número sempre representa a quantidade de linhas e o segundo número a quantidade de colunas. Como é que eu vou identificar se eu posso multiplicar uma matriz A por uma B? Então a nossa matriz A aqui, ela é 3 por 4. A nossa matriz B vai ser 4 por 7. Primeira coisa, como é que eu defino se eu posso multiplicar? É simples, ó. Você vai observar o número de colunas da primeira matriz, sempre assim, nessa ordem, a primeira e a segunda matriz. Que o produto das matrizes, até aproveitando, ele não é comutativo. Então você não tem necessariamente o mesmo resultado, multiplicando A vezes B e B vezes A. Às vezes nem é possível fazer essa multiplicação. Então sempre respeita a ordem que aparece no exercício, respectivamente. Então, aí, segundo número representa o número de colunas. O primeiro número da outra, o número de linhas. Para que seja possível, basta que esses números sejam iguais. Se for igual, você vai conseguir fazer essa multiplicação. Uma dica também é que aqueles números que sobram aqui, no caso, é o tamanho da matriz, né, resultante do produto de A vezes B. Nesse caso, seria uma resposta, uma matriz 3 por 7. Então não se preocupe que para essa primeira avaliação, as matrizes não têm grandes dimensões. A matriz que tem lá, se não me falha a memória, é uma matriz 2 por 2. Então é bem tranquilo mesmo. Outra coisa que vocês vão precisar, que tem um exercício lá também, que fala sobre matrizes, que é a matriz inversa. Já vai aqui, né, para que vocês não fiquem tão preocupados quanto a isso. O tamanho da matriz inversa que tem lá, que foi solicitado na prova, é uma matriz 2 por 2. Né? Então, o material de vocês traz já, né, a maneira de solução, mas eu vou dar um macetinho para vocês aqui de como calcula a inversa de uma matriz 2 por 2. Lembre-se que esse macete, ele funciona aqui de maneira rápida, somente para uma matriz 2 por 2. Então é exatamente aquilo que vocês vão encontrar na avaliação de vocês. Então, matriz inversa, a ideia é assim, você não tem divisão de matrizes, mas você tem um elemento, né, que faz essa função, entre aspas, que seria a matriz inversa. Então, imagine que você tem uma matriz A, formada lá por 3, 2, 1 e 5. E lá na prova eu pedi assim, calcule a matriz inversa da matriz A. Né? É uma questão, se eu não me falo a memória objetiva, não é uma questão aberta, e você vai precisar saber como calcular a inversa dessa matriz. Então, o macete funciona assim, ó. Como você já estudou agora determinantes, sistemas, etc., então a gente pode usar esse macete. Então é justamente um macete. Lembrando que esse macete aqui, ele só funciona para matriz de ordem 2 por 2. Senão você vai ter matrizes maiores, vai tentar usar a mesma regra e ela não se aplica diretamente da forma que a gente vai ver aqui. Primeira coisa, toda matriz tem uma inversa? Não. Você tem matrizes que são chamadas de matrizes singulares, né? Ou que elas não são invertíveis. Então ela não possui inversa. Como é que eu verifico se ela tem inversa? Uma maneira simples, ó, e já aproveita a gente fazer uma revisãozinha sobre determinantes. Então a primeira coisa que você faz é calcular o determinante. Se esse determinante der 0, quer dizer que essa matriz não possui inversa. Não possuindo inversa, o exercício já está resolvido, vai ter uma opção, não possui inversa. Né? Nesse caso aqui, lembrando que um determinante 2 por 2 basta multiplicar diagonal principal menos diagonal secundária. Então analisem lá. Nesse caso aqui, 3 vezes 5, 15. 2 vezes 1, dá 2, né? Tá direita para a esquerda, menos 2. Então 15 menos 2, 13. Quando você encontrou esse 13, você já sabe que ela possui inversa. Então daqui, obviamente, eu preciso continuar o exercício. O macete é o seguinte, ó. Você vai pegar a sua matriz e vai fazer o seguinte. Todo mundo lembra que essa diagonal da esquerda para a direita é a diagonal principal. Então nós vamos inverter os elementos da diagonal principal. O que eu quero dizer com isso? O 3 está lá na primeira posição, né? Na 1, 1.
o 5 na 2, 2, e a gente vai inverter eles. Vai ficar 5 e 3. Então, repetindo, inverte os elementos da diagonal principal. Com relação à diagonal secundária, a gente só vai trocar o sinal dela. Aonde é positivo fica negativo e vice-versa. No nosso exemplo, os dois são positivos, ó. Tanto o elemento 2 quanto o elemento 1. Então aqui nós vamos usar menos 2 e menos 1. Lembrando que a gente está calculando a nossa inversa. Recapitulando, calculei o determinante, ele não deu zero, prossegui o cálculo, inverte a diagonal principal, multiplica por menos 1, diagonal secundária. E agora, para finalizar, basta dividir todos os elementos por 13. Ah, mas quem é o 13? É o nosso determinante. Está calculada a inversa. Então tem um exercício lá. Obviamente, aqueles que estão acostumados, que não querem utilizar o macete, que vão usar exatamente o processo que está lá, né, feito da matriz A vezes A menos 1, que tem que dar identidade, vai chegar exatamente no mesmo resultado. Então é um cuidado que vocês têm que ter. Aqui foi um macete, né? Aqueles que quiserem ganhar tempo para fazer a prova, é sempre importante. Então é um método, vamos dizer assim, mais prático de resolver. Lógico que esse método, esse macete, ele tem um fundamento matemático, não vem ao caso de falar de tudo isso, agora nesse momento na nossa web. Mas ele funciona e dá certo. Lembrando que funciona somente para a matriz de ordem 2. Com relação a matriz e sistemas, vai ter uma situação lá também que você vai precisar calcular um determinante de ordem 3. Então aqui eu não vou resolver necessariamente um exercício, mas vou lembrar vocês, existem vários métodos para chegar nesse determinante. A maneira mais básica e mais simples, eu não vou fazer o cálculo, mas vou dar um exemplo aqui, né, é você utilizar o método de Sarros. Então lembrando que o método de Sarros consiste em repetir ou duas colunas ou duas linhas, e que o resultado é exatamente o mesmo, independente do método que você usar, se repetindo linha ou coluna. Então aqui, repete-se as duas linhas, né? Um cuidado que você tem que ter com os sinais, né? Cuidado, regra de sinal se é positivo ou negativo. Então normalmente eu sei que vocês não têm dúvida de como fazer ou de como aplicar o método. Mas a gente acaba errando, que infelizmente acontece, né? É na hora de multiplicar e etc., trocar um sinal. Então, lembrando, depois a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre a avaliação, mas vocês podem e devem usar calculadora. Então, se por acaso me gerou uma dúvida, né, de um cálculo, independente se é um cálculo mais simples ou não, vai para a calculadora, né, descreve exatamente a situação, e aí você não fica nessa dúvida para resolver. Então, lembrando que aqui você trabalha com a diagonal menos diagonal secundária. Então, tem um exercício lá também que pede simplesmente para você calcular um determinante de ordem 3. Você vai precisar também. Sobre sistemas, especificamente desta prova de sexta-feira, é lógico que tem outras avaliações que vocês acabam fazendo, quem não fez essa ou por diversas, né? Estou falando especificamente dessa. Também você tem sistemas lá, no máximo 2 por 2. Né? E aí você vai utilizar o método que mais te agradar. Né? Importante você saber que um sistema lá 2 por 2 quer dizer que ele tem duas equações e duas variáveis. Por exemplo, x mais y igual a 10, 2x mais, sei lá, 5y igual a 8. Eu nem sei se esse sistema tem solução, só dei o exemplo para vocês aqui. Né? Então, o método que você vai utilizar, seja adição, que é multiplicando e somando, você que decide. Use o método que você quiser, o método que você tem mais confiança para resolver. Então, lógico, né? O sistema pode ser, com relação às soluções, ele pode ser determinado, né, onde ele tem uma única solução, né? Ele pode ser indeterminado, onde ele tem infinitas soluções, ou ele pode não ter solução. Né? Não existem números que satisfaçam essas igualdades das equações e ele não tem solução. Então eu coloquei um exercício lá e pedi para você discutir com relação à solução. Se ele tem solução, se ele é possível, se ele é indeterminado. Então é simples um exercício, você desenvolve ele, né, e vai marcar a opção referente à solução do sistema. Então isso seria basicamente aquilo que vai ser exigido na prova com relação à unidade 2.
Na unidade 3, estou falando aqui de costa, o Júlio falou para não falar de costa para eles, né? Na unidade 3, nós vamos ter funções. Então é lógico que a gente tem uma infinidade de funções. Tem vários tipos de funções. Basicamente, o que foi abordado na avaliação de vocês? Não é mais ou menos importante, como eu comentei, mas eu trabalhei com vocês na prova. Funções do primeiro grau e funções do segundo grau. Essas são as duas funções que vocês vão encontrar lá na avaliação de vocês. Então, o que é uma função do primeiro grau? Basicamente, o modelo é do tipo ax mais b, essa é uma função do primeiro grau. O que pergunta sobre a função, ou como vai aparecer isso lá na sua avaliação? O que eu quero saber da função? Eu quero saber o comportamento dela, né? Ou seja, se ela cresce, se ela decresce, que é muito comum a gente perguntar isso, né? E algumas situações específicas, né? Do tipo, para um determinado valor de x, se x vale 10, qual é o valor dessa função nesse momento, né? Ou qual o valor de x para que eu possa chegar numa função igual a 150. Então, basicamente, foi isso que foi exigido de vocês. Lembrando que, né, como é que eu sei se ela é crescente ou decrescente? Depende desse azinho aqui. Né? Esse A obrigatoriamente tem que ser diferente de 0, para que a função seja do primeiro grau, senão ela se torna uma função constante, né? Ficaria só o B. Se ele tem que ser diferente de 0, ele só pode ser maior ou menor do que 0. Né? Se for maior, ela é crescente. Né? Se for menor, ela é decrescente. Né? Outra situação importante, que todos conheçam como é graficamente uma função do primeiro grau. Então, toda função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. E, obviamente, que pode ser tanto crescente quanto decrescente. Por exemplo, uma situação assim. Aqui eu tenho uma funçãozinha do primeiro grau. E eu sei, obviamente, que essa função é crescente. Visualmente, eu tenho essa informação. Então, eu coloquei um exercício onde eu fiz um gráfico lá e faço algumas perguntas relacionadas a esse gráfico. É uma função do primeiro grau. Você sabe que é esse o modelo da função, né? E eu pergunto se ela é crescente, qual o valor determinado, né, olhando para o gráfico de x ou de y. Então é uma questão também bem simples de se resolver. Para o segundo grau, não muda muito, né? As ideias, é lógico que a função é outra. Agora você tem ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o que é importante também que você não esqueça, né? Que essa agora é uma função onde é uma parábola, o seu gráfico, né? Não é mais uma reta, então é importante que você saiba disso, e que ela tem alguns pontos que normalmente é de interesse, né? Que é o nosso vértice, né? Então é importante que você saiba calcular as coordenadas do vértice, né? Quando necessário, né? Saber também que esses pontos aqui onde ela toca o gráfico são as raízes dessa equação, então é importante que você conheça essa informação também. Né? E essa função eu acho que tem característica um pouquinho diferente, né? Ela cresce até um ponto, nesse caso aqui ela tem um ponto máximo, depois decresce, né? Nada impede de ser ao contrário, né? Você tem um ponto de mínimo, né? Ela também vem aqui, ó, descendo, decrescendo, depois ela sobe. O mesmo raciocínio, né? Para o vértice, o cálculo é o mesmo, não muda, né? As expressões que você vai usar é a mesma. E lógico que vocês têm obrigação também de saber resolver uma equaçãozinha do segundo grau, quando a gente iguala essa expressão igual a 0. Então é uma fórmula extremamente conhecida, né, que é a fórmula de Bhaskara, que a gente acaba utilizando. Então é importante que você saiba também utilizar, né, essa fórmula durante a prova, você vai necessitar. Tem outras funções que foram abordadas lá, né, na nossa unidade, mas as que foram cobradas de vocês são simplesmente essas duas. Tem lá a função modular, logaritmo, exponencial, mas essas funções eu não cobrei de vocês na nossa avaliação. Aí a gente passa lá para a nossa unidade 4, né, que vai falar sobre limites. Né. Então aqui a gente entra numa parte que não é comum vocês já terem estudado,
né? Que antes, até um determinado período, você tinha isso, né, no ensino médio. Hoje é raro você ter alguém, ou alguns colégios, escolas que cobrem isso. Então, se entrou na parte de limites. Para os administradores, tudo é importante, obviamente, quando a gente fala de matemática, né? E essa parte também é. O que é importante para vocês é que vocês tenham a seguinte noção. Quando a gente começou a estudar cálculo aqui, nos limites e derivada, que a gente vai ver na sequência, né, o que a gente tem é simplesmente uma ideia introdutória, né? A gente precisaria de 5 disciplinas dessa aqui, não esgotaria ainda todo o assunto se a gente fosse falar de todo o cálculo. Então aqui é para dar uma ideia mesmo do que é a ideia de limite. Então a ideia de limite, basicamente, né, a notação utilizada é essa, é você estudar qual é o comportamento de uma função num determinado ponto. Só que aí você gera um pouco de dúvida às vezes, né? Mas o que é esse limite? A ideia é sim, é eu estudar o que acontece próximo desse valor, e não necessariamente neste valor. Essa é a ideia básica de limite. Algumas situações são pontuais, são diretas. Você não precisa de grandes, né, cálculos ou artifícios para solucionar. Esse é um exemplo extremamente simples, ó, de limite. Qual é o limite da função x ao quadrado quando esse x tende a 5? Se você olhar para a função, ela não tem nenhuma restrição, né, com relação a gente testar direto o valor 5. Então você pode tranquilamente colocar no lugar do x o 5, elevar ao quadrado e já obter o resultado. Quando que a gente vai ter problemas, né, para solucionar relacionado a limites? Quando você tem uma indeterminação. Existem várias indeterminações matemáticas, mas as que tem no nosso material e aquelas que eu cobrei de vocês são do tipo divisão por zero. Então todo mundo sabe que não existe divisão por zero. É um valor indeterminado. Pode estar escrito só na parte de baixo o zero ou zero sobre zero. Isso também é considerado uma indeterminação. Então o que vocês vão precisar saber para solucionar as questões que tem lá sobre limites? Vocês vão basicamente precisar saber colocar em evidência, vou chamar aqui de 3, vou dar um exemplo aqui básico, ó. X tendendo a zero, x ao quadrado mais 2x, tudo isso divididos por x. Vamos fazer uma análise rapidinho da nossa função. O nosso x tende a zero. E se eu olhar na parte de baixo aqui, no meu denominador, eu tenho só x aqui. Então, só olhando aqui, eu já percebo que eu terminaria em alguma coisa dividido por zero. Se é dividido por zero, eu sei que não pode, eu sei que é indeterminado. E aí a gente vai tentar buscar uma maneira de sair ou fugir desta indeterminação. Nesse exemplo aqui, ó, vou fazer ele logo acima aqui, perceba que aqui você tem x ao quadrado e aqui você tem o termo x. Ou seja, o x aparece nas duas partes aqui, né, na parte superior da função. E eu posso colocar tranquilamente esse x em evidência. Então esse é um artifício que a gente usa muito para sair da indeterminação. Nesse caso aqui, x ao quadrado mais 2x, colocando x em evidência, vai ficar x mais 2. Ou seja, essa expressão é exatamente igual a essa expressão, né? Só que aqui eu escrevi de uma maneira conveniente. Por que conveniente? Porque eu tenho na parte de baixo também um x, onde ele pode ser simplificado, né? E agora eu posso lá calcular o meu limite, quando x tende a zero, de x mais 2. Ou seja, no lugar do x vai o zero, mais 2, e a resposta é 2. Então se atentem para isso. Tem uma questão, se eu não me engano, de limite, uma ou duas no máximo, né? E elas são determinações desse jeito, né? Então, cuide lá dos produtos notáveis, dê uma revisada, que fica fácil de vocês resolverem. Lembrando, se você conseguir substituir, não tem nenhum problema, não apareceu divisão por zero, nosso problema está solucionado. Você já buscou a tua solução, né? Você tem que tomar um cuidado, obviamente, se cair em uma situação como essa aqui. Vamos passar lá para a nossa unidade 5. Estudar o conceito de limite é importante porque depois você vai utilizar para derivada também. Mas eu não vou cobrar de vocês o cálculo de derivadas pela definição de limite. A gente vai ser mais prático. Então, derivada, que é a nossa unidade 5,
ela tem N aplicações, como o limite também tem. Então é de ordem bem prática. Lembra que eu comentei que lá na equaçãozinha do segundo grau, né, você pode, obviamente, resolver as coordenadas do vértice utilizando aquelas expressões mais conhecidas, que é o menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Mas também é possível, agora que você conhece, utilizar isso com derivadas. As derivadas existem as mais diversas funções. No nosso caso específico, eu só vou cobrar de vocês derivada de função polinomial, para você entender o que é. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho lá, aqui eu vou chamar de f de x mesmo, que a gente está mais acostumado, 3x ao cubo mais 2x mais 5, por exemplo. Essa é uma função polinomial. Então lá na avaliação de vocês vai ter expressões como essa, né? Nesse sentido. Como é que eu faço a derivada dessa função potência, que alguns chamam, mas é uma função polinomial? Então essa vocês têm que saber como derivar, que é a que mais aparece também no dia a dia de vocês. No futuro é mais provável que apareça essa, não que não possa aparecer outras. Então lembrando lá, você pega a potência, passa multiplicando, né, esse coeficiente que tiver aqui na frente e reduz, obviamente, como você está derivando, né, você reduz um grau que tem aqui. A notação mais comum é f', que indicaria a primeira derivada, né? Então, se eu vou descer multiplicando 3 vezes 3, 9. Aqui não pode ficar o cubo, então tem que reduzir uma unidade ali, o teu expoente. Então, no caso, 2. É lógico que você tem que fazer de toda a função, não só do início dela. Mas, aqui é a mesma ideia, né? Aqui tem 1, então desce 1 aqui, vai ficar só 2. E 1 menos 1 vai dar 0. Então, é por isso que nesse caso só sobra o 2. E a derivada de uma constante é 0. Então, a derivada primeira desta função é essa aqui. f' de x igual a 9x ao quadrado mais 2. É possível também, se você quiser, continuar derivando. Você pode, não tem problema nenhum, fazer a derivada segunda. Logicamente, qual que é a tua base para fazer a derivada segunda? É a derivada primeira. Nesse caso aqui, mesmo raciocínio, então 18x. Derivada da constante é 0, né? E assim sucessivamente, até quando for possível. Então, o que que tem lá para vocês, né, sobre derivada? Tem a derivada de uma função polinomial. Não lembro exatamente qual o grau que eu coloquei lá na avaliação de vocês, mas é nesse sentido. Então, você precisa saber derivar uma função polinomial. Tranquilo, pessoal? Beleza. Tem uma pergunta que o pessoal mandou lá. Deixa eu ver só um pouquinho. Fernanda, professor, o exercício 3 do questionário 2 é unidade 2. Tem o mesmo número de colunas e linhas, então por que não pode ser multiplicado? Na parte das matrizes lá, né? Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta lá. Você falou que você tem uma matriz. Eu vou escrevendo aqui, qualquer dúvida ela pode ir complementando lá, né? Então ela falou assim, tem o mesmo número de colunas e linhas. Agora ficou difícil saber qual das matrizes que você está falando, né? Mas quando você fala mesmo número de colunas e linhas, imagine que você tem uma matriz lá do tipo, sei lá, 5 por 5, a matriz A. Não sei se é exatamente essa a questão, fica difícil por causa da pergunta, né? E você vai multiplicar por uma matriz B, que tem o mesmo número de linhas e colunas. Acredito que se este for o caso, né, é possível sim multiplicar. Você tem aqui o número de colunas dessa, número de linhas dessa. Não sei se é exatamente isso que você perguntou. Mas se for, é possível. E a resposta é uma matriz 5 por 5, sim. Ela estava escrevendo lá? Não. Se puder complementar aí, Fernando. A matriz A, isso. A matriz A tem 3. Vai ficar mais fácil de eu responder. A matriz A tem 3 colunas e 2 linhas. Então é 2 por 3, isso? Beleza. A B tem 2 colunas e 3 linhas. Então a B, agora acho que eu entendi. 2 colunas e 3 linhas. Isso? Isso. Então aqui é um caso típico que a gente pensa assim. Primeira coisa que você está pensando, né? Eu acredito que a tua dúvida gera um pouco em torno disso. Só vou apagar aqui para usar esse espaço também. Não é necessariamente porque as matrizes tenham o mesmo tamanho que é possível multiplicar elas,
Não é esse o caso. Então aqui, ó, você tem uma matriz 2 por 3, 2 por 3. A ideia é que fosse possível multiplicar, porque eu tenho matriz de mesma dimensão. Só que não é assim que funciona com o produto de matrizes. Então analise lá aquele nosso macetinho, aquela nossa dica de como saber. Quem que você tem que analisar? O número de colunas da primeira matriz e o número de linhas da segunda. Observe que nesse caso, eles são o quê? Diferentes. Se o número de colunas da primeira é diferente do de linhas da segunda, realmente não pode efetuar essa multiplicação. Lembrando que multiplicação de matrizes é um processo que você faz linha por coluna. Então, nesse caso aqui, não é definido esse produto, não é definida essa multiplicação. Então, não é porque elas têm a mesma dimensão que é possível multiplicar. Lógico, quando você tiver matrizes quadradas, uma quadrada vezes outra quadrada, que foi a primeira vez foi o que eu pensei que você tinha falado, ó, aqui é sempre possível, mas porque elas são quadradas. Então, se você tem matrizes quadradas, sem problema nenhum, você pode multiplicar. Agora, analise assim, aqui são colunas, aqui são linhas. Então, para que possa multiplicar, colunas da primeira tem que ser igual a linhas da segunda. Agora, analise aqui, ó, aqui é igual. Então, aqui é possível multiplicar sim. Uhum. Fernanda agradeceu, ela disse que era bem esta a dúvida. Era essa a dúvida? Eu que agradeço, Fernanda. Isso aí. Professor, a gente tem mais um tempinho ainda, acho que dá para passar para aquelas dúvidas que surgiram lá no Moodle? Isso, teve algumas dúvidas lá no Moodle, pessoal. Então eu vou fazer um exercício aqui, ó. Aproveitando as dúvidas que tem lá. Não tem necessariamente nesta primeira... Falando de novo pro quadro, né, Júlio? Não tem necessariamente nesta primeira avaliação, não quer dizer que isso não tenha em futuras avaliações, né? Nenhum sistema que seja do tipo 3x3. Mas alguns me perguntaram como é que faz para solucionar e etc. Então eu coloquei aqui, eu deixei pronto já aqui para a gente não sofrer, falar um pouquinho sobre sistemas maiores, né? Você pode ter sistema de qualquer dimensão. Os sistemas não precisam ser necessariamente quadrados. O que eu quero dizer com quadrado? Mesmo número de equações, mesmo número de linhas, né? Mas algumas dúvidas que surgiram e que acabaram me perguntando. Então eu vou pôr alguns exemplos aqui. Ó, primeiro, as pessoas tinham dúvida do que é escalonar um sistema. O que é escalonar um sistema? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. E não é porque não tem necessariamente nessa avaliação que não vai ser útil, né? Mais adiante, no próprio curso de vocês. Então teve algumas perguntas sobre o que é escalonar um sistema. Esse sistema que eu acabei de escrever, ele está pronto. Esse é um sonho, encontrar um exercício desse na prova. Por quê? Porque esse sistema já está na forma escada, que eles chamam. Aí veio a ideia de escalonar. A ideia da escada é essa aqui, ó. Essa é a ideia da escada. Então aqui eu tenho um sistema que tem 3 equações, né, e 3 variáveis. Só que ele já está na forma escalonada. Fica fácil de resolver ele. Se você observar, ó, a última equação, ela só envolve a variável z. Então, nesse caso aqui, basta fazer o quê? Z é igual a menos 6 divididos por 2. Automaticamente z é igual a menos 3. É simples, o objetivo é rápido. Lógico, eu encontrei o valor de z, e eu preciso ainda encontrar y e encontrar o valor de x. Só que como ele já está na forma escada, basta você ir voltando do final para o começo, nesse caso aqui, né? Você já tem z. Agora você tem uma segunda equação que só envolve quem? Z e y. Obviamente, se você colocar o valor do z aqui, ó, no lugar dele, você vai encontrar o valor de y. A hora que eu souber o valor do z e o valor do y, eu volto aqui, obviamente, substituo os dois e encontro o valor de x. Então é prático quando ele já está escalonado. Só que qual a dificuldade, então, nesse sistema? Nesse não, né? A dificuldade vai aparecer quando você tiver um sistema completo e quem tenha que escalonar ele seja você. Então vamos ver uma segunda situação aqui. Lógico que depois vocês podem resolver, mandam lá no fórum, a gente passa a solução para vocês se vocês quiserem resolver esse. Agora vamos ver um outro sistema aqui, ó. X mais 2y menos z igual a 2.
2x mais 5y mais z igual a 15 e 3x mais 3y menos 2z igual a 3. Então, note, eu também tenho um sistema agora que tem 3 equações e 3 variáveis, né? Mas qual a diferença do 1 para o 2? O 1 era a parte boa, né? Ele já estava escalonado. Você já conseguia diretamente obter z, voltando na sequência o y e depois o x. Só que esse sistema não. Esse sistema, ele não está escalonado. E quem vai escalonar ele é você. O que você precisa fazer para escalonar ele? Aí depende, obviamente, de cada sistema ter a sua característica, né, com relação a valores, né? Mas a ideia aqui é assim, eu preciso eliminar esse carinha aqui, este e este. Note que esses 3 são exatamente os elementos que foram tirados desse sistema para que ele tivesse na forma escalonada. Mas como fazer isso? O que você deve fazer? Normalmente, se você pegar um livro, vai estar escrito assim, por meio de operações elementares, você consegue eliminar os outros. O que seriam essas, né, operações elementares? A ideia é simples, ó, é você usar uma equação para eliminar o valor que você quer da outra equação. Aqui, no caso, eu preciso eliminar tanto esse 2x quanto esse 3x. A ordem que você faz isso, normalmente a gente faz nessa sequência, até para que a gente não desfaça aquilo que já fez. Mas quem que eu vou usar, então, como referência? Esse primeiro x. É ele que me interessa, ó. Com ele eu vou conseguir multiplicar por um determinado valor, aonde eu vou eliminar esse x de baixo. Faço isso com a segunda equação. Depois vou usar esse x também para eliminar aqui. Nesse exercício ficou fácil, porque o x aqui, ó, por mais que não esteja aparecendo, o coeficiente dele é 1. Então é fácil multiplicar alguma coisa por 1. Quando não for e ele existir, ele pode estar numa outra posição, nada impede você escrever isso aqui de maneira diferente. O que eu quero dizer com isso? Tirar essa equação e colocar aqui como primeira, essa de baixo aqui, você não muda a solução do sistema. Continua sendo um sistema equivalente, o mesmo sistema. Então você pode readequar ele mesmo antes, às vezes, de começar a fazer algum tipo de cálculo. Mas para que você entenda o que a gente faz na hora de escalonar. Como é que eu faço para eliminar esse 2 aqui? Que seria o início, o começo do escalonamento. Eu vou usar esse x aqui, ó, de cima. Só que pense assim, eu não posso usar exclusivamente esse x. Tudo que eu fizer, e eu posso multiplicar essas equações aí pelo número que eu quiser, lógico, esse número diferente de 0, né? Eu posso multiplicar por quanto eu quiser, positivo, negativo, fração, o que você imaginar. Mas desde que você utilize a equação inteira. Então, tudo que você multiplicar não pode ser especificamente uma das variáveis, e sim todas elas. Nesse caso aqui, se eu tenho 2 positivo, e aqui eu tenho um x, basta eu utilizar 2 negativo. Concorda? Porque a hora que eu somar menos 2x mais 2x, eu vou zerar esse elemento. Então é esse cálculo que você faz. Alguns gostam de colocar uma anotação, ó. Eu vou mudar a linha 2. Vou chamar aqui de linha 2, né? Ou equação 2, como você quiser. Como é que eu vou mudar ela? Eu vou mudar ela utilizando a linha 1. Então seria menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Essa é uma notação prática de se utilizar, né? Nem todo mundo se habitua, se acostuma quando olha ela à primeira vista. Mas fica fácil de você entender o que você fez. E você deixa registrado. Ó, vou ler de volta isso aqui, ó. Eu vou alterar a linha 2, porque eu quero tirar esse 2 daqui. Tranquilo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar menos 2 vezes a linha 1 e vou somar com a linha 2. Então perceba, o meu objetivo é só tirar o 2. Né? Mas de lambuja, eu tenho que fazer o cálculo com todas as outras variáveis. Só para que vocês entendam aí o processo. A linha 1, ela não vai ser alterada. Eu estou usando ela para modificar a linha 2. Então a 1, ela vai ficar exatamente como ela está ali. Mas ó, eu vou usar ela, ó, vou multiplicar ela por menos 2. Quando eu fizer menos 2 vezes x, isso dá, obviamente, menos 2x. Como eu vou somar com a linha 2, a hora que você fizer menos 2, aqui eu estou fazendo direto, até por uma questão de tempo, mas depois é legal você fazer passo a passo, não se preocupe com o espaço que você vai utilizar, né? Importante que você entenda o método e como resolver. Então, menos 2x mais 2x, aqui vai dar 0. Ó. Se vai dar 0, você não precisa nem colocar o 0 ali. Pode deixar sem ninguém, você já sabe que isso deu 0. E que bom, era a parte que eu queria. Mas, obviamente, que você não pode, né, utilizar só essa parte. Então, eu continuo o processo, ó.
menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. E esse menos 4 soma com mais 5. Menos 4 mais 5 vai dar só y, ou um y, que pode ser indicado só por y. Menos 2 vezes menos z, aqui vai dar 2z positivo, mais o z que está logo abaixo, mais 3z. E o que está depois do igual, obrigado a multiplicar também. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 15 vai sobrar 11. Então, note o que eu estou fazendo. Eu estou transformando um sistema que é completo num sistema escalonado. Ó. Esse espaço que eu precisava deixar vago, para ele ficar escalonado, eu já consegui. E aí você continua, obviamente, esse processo. Né? Aqui eu não vou fazer até o final, né? Mas já para deixar indicado, ó, preciso tirar esse menos 3 aqui também. Mesmo raciocínio, pessoal. Da maneira que eu multipliquei menos 1, agora eu vou multiplicar também, vou usar a linha 1, vou usar menos 3, ó. Por que menos 3 linha 1? Porque a hora que você fizer menos 3 com mais 3 vai dar 0. Aí menos 3 linha 1 mais linha 3. E aí você também já ia conseguir eliminar o elemento que tem aqui. Lógico que na sequência você ficaria aqui com um sistema com só envolvendo y e z, elimina também o y aqui e você vai terminar teu sistema de maneira escalonada. Então essa é uma dúvida que surgiu lá, que alguns me perguntaram o que era esse sistema escalonado. Esta é uma das maneiras de resolver esse sistema. Eu tenho tempo ainda, né? Tem mais uns 5 minutinhos aí. Então, ó, rapidinho, quero responder uma outra pergunta que foi feita lá também. Aí depois esse sistema também, se quiserem a solução eu mando para vocês lá. Alguns me perguntaram como é que eu trabalho para resolver por Cramer. É resolver um sistema linear, só que utilizando um outro método. Lógico que esse método, como ele utiliza determinantes, ele é exclusivo para matrizes que são, para sistemas que são quadrados. Mesmo número de variáveis, mesmo número de equações. Então, só vou indicar o que seria o Cramer. Você tem lá 2x mais 8 igual a 10, 5x menos 3 igual a 18. Também não sei se tem solução. Só estou colocando aqui para dar o exemplo. O mesmo raciocínio que eu utilizar agora aqui, para 2x2, você pode utilizar para 3x3, 4x4, só lógico que daí fica maior os cálculos devido ao tamanho, né, da quantidade de equações e variáveis. Aqui eu esqueci de colocar um y aqui. Ó. Em tempo ali, vamos colocar um y ali. Então, ó, duas variáveis, né, e duas equações. Para resolver por Cramer, você utiliza determinantes. Então é óbvio que você precisa saber calcular determinante para poder solucionar o teu problema. O primeiro determinante que você faz é o determinante dos coeficientes. O que são os coeficientes? Os coeficientes são os valores que estão multiplicando as variáveis. Então o que você faz? Eu gosto de chamar ele de determinante de C. Por que C? Porque eu coloco como sendo os coeficientes, só para você entender como é que é, né, a solução. Então, ó, eu tiro exatamente, ó, quem está multiplicando o x? O 2. Quem está multiplicando o y? O 8. O x na de baixo, o 5. E aqui o menos 3. Então, primeira coisa que você faz é calcular esse determinante. Pode, eventualmente, esse determinante dar igual a 0. Então, aí não é aconselhável usar o método de Cramer. Não dando 0, você prossegue e pode utilizar o método. Nesse caso aqui, o nosso determinante não vai dar 0. Ele vai dar menos 6 aqui desse lado, 8 vezes 5, 40. Como está desse lado, menos 40. Então, menos 46. Então, quem é esse determinante? É uma questão só de você seguir, né, um caminho. Eu não gosto de usar muito essa expressão, mas é como se fosse uma receita. Faço isso passo a passo. Primeira coisa que eu fiz, tirei ali, ó, o 2, o 8, o 5 e o menos 3, que são os coeficientes, e calculei o determinante. Tá, professor, mas o meu objetivo é fazer o quê? É resolver o sistema. Como é que eu resolvo o sistema? Eu só resolvo o sistema quando eu achar o valor de x, que eu não sei, e o valor de y. Como é que você faz para obter o valor de x? Eu vou dar o exemplo com o x, mas obviamente quantos forem lá as variáveis, você pode usar a mesma ideia para resolver. Faça o seguinte, eu vou montar uma nova matriz, que eu chamo ela de matriz x, porque eu vou calcular o x, então estou chamando ela de matriz x. Nessa matriz, você vai substituir
os coeficientes do x pelos termos independentes. Quem são os termos independentes? É quem está depois do igual. Simples assim. Então, quem está depois do igual? O 10 e o 18. No lugar da coluna do x, quem vai? O 10 e o 18. Tranquilo? E repete normal os valores de y, que eu estou falando agora de x. Coloco aqui 8 e menos 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou solucionar isso aqui, esse determinante. Então, o determinante dessa matriz x vai ser um determinado valor. Não vou nem fazer o cálculo aqui, porque eu quero só mostrar o método. Chegando nesse valor, você precisa encontrar agora o x. Qual é esse xzinho aqui, ó? É esse que você quer saber. Para encontrar ele é bem prático, galera. Basta você pegar esse resultado aqui, ó, né? Vou chamar de F, de resultado mesmo, e você divide por esse aqui. No caso, menos 46. Fazendo esse cálculo, você obtém o valor da variável que você estava procurando. Então, esse é o método de Cramer. Muita gente gosta muito desse método. Nunca necessariamente 2x2. 2x2 é mais prático, né, você resolver por outros métodos. Mas a partir de 3x3, nessa hora de utilizar aquele método escalonar, tal, às vezes as pessoas se confundem no sinal ou qual o número que vai multiplicar. Então, preferem optar por essa situação. Nesta prova em específico, a gente não tem nenhum sistema 3x3 para você solucionar, né? Então, não tem necessariamente a necessidade específica agora. Mas, lógico, ficando dúvida ou qualquer outra situação, ou a solução completa por Cramer, manda lá que a gente ajuda vocês, auxilia vocês a resolver. Legal, professor. Então, terminando aí no nosso tempo tem máximo. Mais alguma pergunta? Muito obrigado pela participação. Mais alguma coisa que gostaria de falar? Eu só queria concluir assim, estudar matemática, para muitos eu acredito que foi uma dificuldade, tem todo esse temor, mas penso que vocês já reduziram essa fobia um pouco de matemática. Vocês vão ver que não é nada assim, esse bicho monstruoso, né, que as pessoas pintam, né, que a matemática sempre é difícil. Não, não é. Ela não é sempre difícil, não. É lógico que existem dificuldades, como existe para mim, ou qualquer um, ou qualquer outra área, né, mas não nesse caso. Desejar para vocês uma ótima prova, né, lembrando que você deve usar a sua calculadora, que você não pode usar a calculadora de celular, obviamente, por questões óbvias, então é legal você ter uma calculadora científica, já vai te ajudar bastante, né, nesse caso aí, mas não tem a científica, leva aquela que tem só as operações básicas, que vai te auxiliar também. A prova vai conter 10 questões, sendo 8 questões objetivas, né, exatamente naquela linha que a gente passou aqui na web, é aquilo que vai ser cobrado. Depois vocês podem até comentar, não se preocupe, que eu não invento nada na prova, aquilo que tem ali é aquilo que vai ser cobrado de vocês. Então, desejar, né, uma boa semana de estudos. Qualquer dúvida, entre em contato, né, com a nossa equipe, comigo, ou, né, os tutores, né, e uma boa prova a todos. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Até a próxima.